Prepare-se agora para ser visitado pela graça de Deus em sua vida. O Pare e Pense está no ar para ajudar você a descobrir o amor de Deus. Abra sua mente e o coração. Deus vai abençoar muito a sua vida no programa de hoje. E agora, Reverendo Caio Fábio. Este é o ginásio do Colégio Mululo da Veiga, situado em Niterói, Rio de Janeiro. A produção do Pare e Pense esteve registrando a palavra do Reverendo Caio Fábio e hoje apresentamos a você mais este evento, que, como muitos que você tem visto aqui, abençoa várias vidas. Esperamos que Deus esteja tocando em você e que algo especial aconteça. Veja agora um pouco daquela noite com a repórter Karina Rust. Estamos no local da cruzada Encontro de Louvor. O ginásio está lotado e todos participam com muita alegria. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Fique atento e que Deus o abençoe ricamente. No capítulo 24, eu peço, daqui para frente, todo silêncio, toda quietude. Só queria ouvir a voz daqueles que gritarem aleluia e glória a Deus. Se não for para glorificar a Deus, por favor, fique com a sua boca quieta e o seu coração aberto, em nome de Jesus. Amém? Lucas 24. Nós vamos ler do verso 13 em diante. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele, Jesus, lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas das mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas a ele não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Vamos curvar a cabeça juntos, vamos orar juntos em nome de Jesus. Nosso Senhor Jesus, Tu estás aqui entre nós, Tu estás aqui entre nós, Senhor Jesus. Eu vim aqui na certeza de que o Senhor está aqui entre nós. Eu não ousaria pregar a Tua palavra sem a certeza de que o Senhor vai confirmar a palavra, de que o Teu Espírito está presente aqui para operar sinais que confirmam a palavra. E eu quero pedir agora ao Espírito Santo
Santo, que tu te derrames com abundância aqui sobre nós, que tu descortines as nossas mentes, que tu tires o véu dos nossos olhos, para que nós possamos discernir a presença fascinante do Senhor Jesus entre nós neste dia. Nós pedimos que seja assim, em teu nome, Senhor. Amém. Podem assentar-se. Olhem todos aqui para mim, por favor, com toda a atenção, com todo o silêncio. Jesus tinha convidado um grupo de pessoas para o seguirem. E essas pessoas se tornaram amigas íntimas dele. Elas creram no que ele dizia. Elas o viam estender as mãos, purificar leprosos ao leve toque dos seus dedos. Elas o viram falar com os ventos e as ondas e perceberam que a natureza se submetia a Jesus de maneira imediata. Eles viram Jesus meramente com a palavra falar aos demônios e viram os demônios estribucharem e espavoridos saírem das suas vítimas. Eles viram Jesus ressuscitar mortos. Eles viram Jesus curar toda sorte de enfermidades. Eles viram Jesus abrir os olhos aos cegos de nascença. E eles viram Jesus se dar e se relacionar com pessoas com as quais ninguém queria se relacionar. Eles discerniram a presença estranha do Criador de todo o universo naquele ser humano que estava ali, de 30 anos de idade, 31, 32, 33. Eles foram ficando tão extasiados, tão impactados, tão deslumbrados, tão rendidos ante o fascínio de Jesus, que chegou um momento na vida deles em que eles não tinham mais a menor dúvida de que aquele que estava ali era o Criador de todo o universo, de todo o cosmos, de todas as estrelas, de todas as existências, de todas as entidades visíveis e invisíveis. Aquele que estava ali era Deus em carne, Deus coberto de pele, de sangue, de nervos, Deus olhando a vida com os olhos do homem, mas era integralmente Deus. E eles ficaram tão chocados com essa percepção, com esta revelação que eles tiveram, que eles não hesitaram em abrir a boca e confessar a Jesus como Senhor. Quando Jesus perguntou o que as multidões dizem que eu sou, as respostas foram as mais variadas. Pedro, indagado pessoalmente acerca de quem era Jesus, respondeu: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivente. E essa confissão se tornou a confissão de todos eles. Eles se encheram de esperança. Eles ficaram com a certeza absoluta de que o reino de Deus tinha chegado até eles. E que o rei do reino, que é Jesus, estava ali andando no meio deles. Eles olhavam para frente com extrema esperança. Jesus deixara a Galileia e cada vez mais andava na direção de Jerusalém. E eles olhavam para Jerusalém com um sonho enorme. A expectativa deles é de que, ao chegarem ali, o reino de Deus se visibilizaria, se estabeleceria na terra, e que Jesus seria o rei de todo o planeta imediatamente, que Israel se converteria a ele, que os romanos se submeteriam a ele, e que o reino de Deus se tornaria perceptível no planeta. As injustiças seriam banidas, a iniquidade seria afastada, a fome e a miséria seriam exiladas, a ação do diabo seria definitivamente extinta e reinaria paz sem fim na terra. E à medida em que eles iam para lá, o coração deles se animava com isso, com essa alegria. Era uma caravana de esperança andando para Jerusalém. Quando chegaram em Jerusalém, eles viram Jesus fazer o impensável.
purificar o templo, expulsar cambistas, denunciar a religião hipócrita e os líderes religiosos pedrados, gelados, empedernidos. Viram Jesus fazer milagres extraordinários, ressuscitar a Lázaro em Betânia. Viram as multidões ficarem frenéticas diante dele e imaginaram que a qualquer momento irromperia o reino de Deus. Mas ao contrário, o que se ergueu não foi um trono. O que se ergueu para Jesus foi uma cruz. Ao contrário, ao invés daquela multidão que o aclamava, o proteger, súbita, estranha, diabólica e demoniacamente, eles mudaram de lado e começaram a acusá-lo. Começaram a animar o coro daqueles que pediam a sua morte, a sua crucificação. E estavam ali os discípulos de Jesus, perplexos, sem entender nada. De repente, como num sonho, num pesadelo, eles olharam e Jesus já estava lá, entre dois criminosos, no alto do monte do Calvário, pregado, pendurado, entre o céu e a terra, sangrando, coroado com ironia e com espinhos, em agonia, em abandono radical. De repente, morrera diante deles. E o coração deles entrou num buraco terrível. Isso é um desânimo horroroso, uma coisa maligna se abateu na alma deles. O sol do coração foi embora, ficou só noite escura na alma. E já agora, sábado passara com Jesus na tumba, o domingo chegara, e esses homens estão andando domingo à tarde, deixando Jerusalém, deixando o sonho, deixando as esperanças, deixando tudo para trás, voltando para a aldeiazinha deles, para retomar a rotina, a vidinha pequena, a canseira de todo dia, uma existência sem horizontes, aquela vidinha mesquinha, medíocre, sem excitamento espiritual, sem nada. Largaram tudo para trás e estavam voltando para sua aldeia de Emaús. São dois deles que vão pelo caminho conversando. De repente, uma terceira pessoa aparece. Ele vem assim como que do nada. Simplesmente chega e diz: oi, boa tarde. E os dois vão conversando, o terceiro vai andando ao lado. De repente ele faz uma pergunta, diz: o que é que vocês estão conversando? O que é que os preocupa? De que ides tratando à medida em que caminhais? Eles olham para esse viajor estranho, súbito, param, meio chateados com a pergunta que, ao ver deles, lhes soava totalmente idiota. E dizem: porventura és tu o único que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E Jesus lhes perguntou: quais? Quais? E eles disseram: o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, e como as nossas autoridades o entregaram para ser crucificado. Ora, nós esperávamos que ele haveria de redimir a Israel, mas já este é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É bem verdade que uma das mulheres, ou algumas delas, das que conosco estavam, foram de manhã ao sepulcro e voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive, mas acerca dele nada se diz. E aí esse viajor estranho chega um pouquinho mais perto e diz assim: ó nécios de coração, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas vos disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando lá do Velho Testamento, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. De repente eles chegaram em Emaús, e esse viajor estranho fez menção de ir adiante, mas eles o seguraram, sem entender porquê. Disseram: fica com a gente, porque já é tarde,
o dia já declina e Jesus entrou para ficar com eles. E quando estavam à mesa, Jesus pegou o pão e fez o que fizera centenas de vezes para eles. Enquanto andava com eles, partiu o pão. Quando partiu o pão e deu graças, os olhos deles se abriram e eles perceberam que aquele que estava ali era o Jesus ressuscitado de entre os mortos. Agora prestem atenção, meus amados irmãos e irmãs, vocês todos que estão aqui e os que vêm em casa pela televisão. O que estava acontecendo com aqueles dois discípulos à medida em que eles caminhavam por aquele caminho? Depois de terem deixado para trás de si a cruz, o Jesus sepultado, suas desesperanças, suas angústias, e carregavam no peito ainda uma dose enorme de frustração e de melancolia. Depois de tudo aquilo, o que de fato estava acontecendo na alma deles? Primeiramente, eles se sentiam profundamente traídos por Deus. Parecia que Deus tinha pregado uma peça neles. Prometera tantas coisas, o reino vai chegar, vocês vão ser parte de algo extraordinário. Enche a mente deles de sonho. De repente, o sonho vira pesadelo, o colorido se acinzenta, as expectativas viram desesperança, a força para viver se transforma em depressão radical, o trono não aparece, a cruz é erguida, e eles dizem: Deus está brincando com a gente. Isso acontece frequentemente, quando de alguma forma a gente fica com a sensação de que algumas das promessas de Deus feitas à nossa vida não se cumpriram. Além disso, o coração deles estava absolutamente cativo e dominado pelo passado. Eles perderam completamente a perspectiva de futuro. Eles se tornaram seres do passado, de um álbum de esperanças alimentadas que se tinham ido e nunca mais voltariam. A palavra de Deus diz aqui do verso 19 em diante, que quando Jesus pergunta: o que vocês estão conversando? Eles explicam: todos os verbos estão no passado, todas as coisas são do passado, todas as esperanças já se tinham ido, não havia nada no presente, nada no futuro. A mente deles mergulhara num pessimismo de morte. Eles agora não têm mais redentor, não têm mais redenção, não têm mais salvador, não têm mais salvação. Eles dizem: ora, nós esperávamos que fosse ele aquele que haveria de redimir a Israel. Agora não tem mais esperança nenhuma. Agora, olha aqui para mim. Há muita gente no nosso país hoje vivendo exatamente nesta situação. Gente que apostou muita coisa, gente que apostou tudo em algumas coisas, em algumas esperanças. Eu ando por aí afora e eu vejo as pessoas num desencanto tremendo. Do ponto de vista nacional, político, há um desencanto enorme. Ninguém acredita mais em política, ninguém acredita mais em político, ninguém acredita mais em ideologia, ninguém acredita mais em líder de tipo algum, porque nós já tivemos todos os logros possíveis. Do ponto de vista moral, há um descrédito radical também. As pessoas acham que qualquer um que tenha chance vai, antes de tudo, se arrumar, e não há ninguém com critério, nem com caráter, nem com vontade de fato viver uma vida íntegra. Então há um cinismo total nesse sentido. Do ponto de vista econômico, as pessoas cansaram também. Isso é uma inflação que não para nunca, um salário que se corrói toda hora. Seu pai viveu melhor do que você, e possivelmente você pensa que está vivendo ainda melhor do que os seus filhos viverão. Sensação que muita gente tem é que o país vai de ladeira abaixo, de buraco abaixo, no abismo. Do ponto de vista familiar é a mesma coisa.
A gente vê o crescimento avassalador dos divórcios, das separações, do desentendimento, a incapacidade das pessoas se acertarem, se ouvirem, dialogarem, se compreenderem, se aproximarem, se gostarem, se perdoarem. Ao contrário, tudo vai se estilhaçando, se espatifando em volta, sobra muito pouco. A sensação que você tem é que talvez seu avô viveu melhor com a sua avó do que você vive hoje com seu marido, e seu pai foi mais feliz com a sua mãe do que você com a sua esposa, e você tem pavor do que vai acontecer com os seus filhos. Do ponto de vista religioso é a mesma coisa. Muita gente desiludida com o padre, desiludida com o pastor, desiludida com o sacerdote, desiludida com muita gente. E aí a alma emburaca num pessimismo enorme. Há pessoas que vão ficando meio cínicas. Qualquer coisa que você fale para elas, já estão dando risinho e dando gargalhadinhas e não conseguem mais crer em coisa alguma, porque já foram enganadas, logradas, já foram objeto de toda sorte de manipulação, e agora olham para o futuro e dizem: não há mais nada, não há mais redentor, não há mais redenção, não há mais salvador, não há mais jeito, não há mais coisa nenhuma. O que me resta é voltar para casa, entrar no meu quarto, viver minha vidinha pequena, construir um mundinho diminutivo, pequenininho, onde eu me proteja. Nada de sonhar, nada de reino de Deus, nada de esperança, nada de felicidade, nada disso. O que sobrou é a vidinha mesquinhinha mesmo, é viver pequenininho mesmo, é me conformar com a minha desgraçazinha mesmo, é viver da minha infelicidade mesmo, é me negar daqui para frente a sonhar com qualquer coisa, porque eu não quero nunca mais me enganar. Olhe para mim. Aqui entre nós hoje há muita gente assim. Não só os velhos estão cínicos, mas os meninos e as meninas também estão se tornando profundamente cínicos. Agora, o interessante é que Jesus encontra esses dois discípulos dele nessa situação e diz: escuta, o que está havendo? Por que vocês estão assim? E eles olham para Jesus chateados e dizem: és tu o único que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? És tu o único que não sabes quais são as últimas notícias? Aí Jesus faz uma pergunta irônica, uma pergunta que é quase brincalhona. Jesus olha para ele e diz: quais? Quais são as últimas notícias? Conta para mim. Vai ver que eu não sei. Vai ver que eu estou desatualizado. Quais são as últimas notícias? Pergunta Jesus. Agora preste atenção, meu querido. O que será que Jesus estava de fato querendo dizer a eles quando perguntou quais são as últimas notícias? Contem para mim. Sabe o que é que Jesus estava dizendo? Em outras palavras, essa ironia dessa pergunta de Jesus está tentando fazê-los pensarem da seguinte maneira: vocês estão atrasados. O jornal de vocês é de sexta-feira à tarde. É o Diário da Tarde, sexta-feira. Depois disso já saiu um jornalzinho sábado, sem notícia nenhuma. E vocês estão por fora do jornal do domingo de manhã. Notícia que anima vocês é do Diário da Tarde, sexta-feira da Paixão. Hoje, cedinho, domingo, a tumba se abriu. E eu rugi de dentro para fora. E eu estou aqui para dizer a vocês que vocês não sabem de nada. Vocês estão vivendo de uma notícia falsa, de um jornal velho e amarelado. As últimas notícias não são sobre a minha morte. As últimas notícias são sobre a minha ressurreição. E sabem o que é que Jesus está dizendo? Está dizendo o seguinte: daqui para frente, nunca mais a morte vai dizer a última palavra. Daqui para frente, a última notícia vai ser sempre a ressurreição. Daqui para frente, Jesus diz:
Deus se reservou ao direito de dizer para os homens, dizer para os anjos, dizer ao diabo, dizer aos presidentes, dizer às autoridades, dizer a qualquer um, que a última notícia quem dá é Ele, que quem atualiza as coisas é Ele. Quais são as últimas notícias? Quais são as últimas notícias na tua vida? Há pessoas que estão aqui, centenas delas, cujas últimas notícias são as notícias da morte, da falência, do divórcio, do filho drogado, da mulher amargurada, do marido gelado, empedernido, do patrão violentador. Quem sabe a última notícia é aquela da sua filha que fez o aborto. Ou quem sabe a última notícia que você ouviu é aquela do noivo que levou você para a cama e agora chutou você para diante e não quer mais nada. Qual é a última notícia? Talvez você esteja aqui impactado com as últimas notícias que esmagaram você, que falaram de falência, que parece que brincaram com as suas esperanças, que arruinaram seu coração. Mas eu vim aqui em nome de Jesus dizer que essa notícia que você pensa que é a última é falsa. Há uma última, que vai ser a última sempre, que vai ser sempre a última palavra. E essa notícia é de que Deus é vitorioso, que Jesus saiu da tumba, que Ele está gargalhando sobre o diabo e todas as sepulturas do universo, sobre o poder da morte, da desgraça e da infelicidade, porque Ele ressuscitou da morte para garantir toda manhã que a última notícia seja dele. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam toda manhã. Toda manhã Jesus pode chegar e dizer para você, ó, pega esse jornal aí, leia, depois pode rasgar. Rasga. Agora abra a Bíblia e lê. Ele ressuscitou de entre os mortos. Não está aqui. Vinde ver aonde ele jazia. Então encham-se de esperança e vão à luta, diz o Senhor Jesus. Agora preste atenção, olhe para mim. Quais são as implicações do peito da gente ficar cheio desse negócio? Quais são as implicações da mente da gente ser penetrada pelo impacto da ressurreição do Senhor Jesus? Há pelo menos 3 coisas que acontecem na gente daí para frente. Em primeiro lugar, quem crê nisto vence o pessimismo do mundo. Você quer repetir isso comigo? Quem crê na ressurreição de Jesus vence o pessimismo do mundo. Mais uma vez, com a voz bem alta, todos nós. Quem crê na ressurreição de Jesus vence o pessimismo do mundo. Ó, quem está cheio disso, gente? Quem de fato crê que Jesus não só ressuscitou de entre os mortos, mas ele está vivo hoje, vence o pessimismo do mundo. Com presidente da república, sem presidente da república, com inflação, sem inflação, seja lá como for, você põe o pé fora da cama todo dia, olha em volta e diz, eu vivo no mundo, o mundo está aqui com toda essa desgraça e eu não sou um alienado. Mas eu conheço algo que o mundo não conhece. Eu sei de uma notícia que o mundo não sabe. E eu não vou ser filho do desespero do mundo, eu vou ser filho da esperança da ressurreição. E eu vou à luta na força da ressurreição. E eu vou viver com paixão na força da ressurreição. E eu vou viver com amor no poder da ressurreição. E eu vou vencer na vitória da ressurreição em nome de Jesus. Em segundo lugar, quem crê nisto vence o desespero espiritual que vem do inferno.
Você pode repetir isso comigo? Quem crê nisto, vence o desespero espiritual que vem do inferno. Todos nós com a voz bem alta juntos. Quem crê nisto, vence o desespero espiritual que vem do inferno. No livro do Apocalipse, no capítulo 9, a palavra de Deus diz que haveria um tempo da história humana quando os porões, o underground do inferno seria aberto, do abismo viriam seres espirituais provocadores de agonia, de sentimento suicida, de depressão, de vontade de morrer, de desânimo com relação à vida. Mas diz a palavra de Deus, eles têm poder para ferrar qualquer um, para botar o espigão venenoso deles na alma de qualquer um, menos nas vidas daqueles que foram selados pelo Cordeiro de Deus. Sabe por quê? Que o diabo pode vir com todo o desespero dele, com todo o veneno existencial, com toda a vontade de fazer as pessoas desejarem morrer. Mas se você é filho da ressurreição, se você foi invadido pelo Espírito Santo, se aqui dentro de você há um domingo de manhã, há um sol nascente das alturas, há um hino de vitória que afirma que Jesus levantou da morte e está vivo para sempre. Então não tem veneno de desespero do inferno que entre no seu peito, que maior é aquele que está em você do que aquele que está lá fora no mundo, em nome de Jesus. E em terceiro lugar, quem crer nisto, vence a morte. Tem mais medo de morrer. Pode não desejar morrer, continua com vontade de viver, mas não tem mais medo da morte, porque a morte foi vencida na ressurreição do Senhor Jesus. Essa pessoa sabe ficar velha e sabe morrer em paz, sabe cantar um hino no minuto anterior ao da morte, sabe perder filhos, sabe sepultar marido, sabe sepultar a esposa, sabe sepultar o pai, sabe chorar com dignidade, mas sabe saber que aquele a quem ele ama está no Senhor Jesus para sempre. Sabe viver, sabe morrer. A palavra de Deus diz que foi para isso que Jesus veio ao mundo, para isso que ele morreu, para isso que ele ressuscitou de entre os mortos, para livrar aqueles que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Não é absolutamente maravilhoso isso? Olha, não tem psicoterapia no mundo que realize isso. Não tem ideologia política que realize isso. Não tem filosofia grega, nem francesa, nem americana ou inglesa que faça isso entrar no seu coração. Nós não estamos falando aqui de uma sabedoria para viver, nós estamos falando aqui de um poder. Nós estamos falando aqui de um fator real, de uma presença viva, de um ser real, que é o ser dos seres, o Criador de todas as coisas, que é também o meu Salvador, e o nome dele é Jesus, ressuscitado de entre os mortos, e é ele que quer vir encher seu peito de vida hoje. E ele vai ensinar você daqui para frente a dizer: quem diz na minha vida a última notícia é aquele que ressuscitou de entre os mortos, para eu aprender a viver. Quais são as últimas notícias? Você vai continuar dizendo que as últimas notícias são da sua desgraça, ou você vai dar a palavra ao Senhor Jesus hoje? Para dizer: olha, filho, filha, a última notícia é que eu estou aqui juntinho. A última notícia é que eu não disse não ainda. A última notícia é que eu não fechei a porta. A última notícia é que eu ainda reservo o direito de dar a palavra final na tua vida, na vida do teu marido, na vida do teu filho, na tua vida, em qualquer coisa, eu tenho a última palavra. Você quer hoje se encher dessa esperança, de viver nessa fé, nessa vitória em nome do Senhor Jesus?
Vamos todos com a cabeça curvada, com os olhos fechados, ficar em pé num silêncio profundíssimo. Em nome de Jesus. Curve a sua cabeça. Feche os seus olhos, não entre, não saia. Absolutamente quieto e deixe o Espírito Santo visitar você hoje, agora. Você que está aqui, você que vem em casa, em todo o Brasil, deixa o Espírito do Senhor Jesus falar com você agora. Eu queria orar com você. Se você veio hoje aqui com essas notícias horrorosas na sua alma, cansado, sobrecarregado, deprimido, com a alma falida, desanimado, meio cínico, você quer hoje mudar de perspectiva, mudar de maneira de enxergar a vida, quer ver a vida agora com essa ótica da ressurreição. Se você quer hoje, pela fé, dizer: Jesus, eu não quero mais voltar para aquele mundinho pequenininho para o qual eu estava indo, desanimado, entristecido. Abre os meus olhos para que eu te veja ressuscitado de entre os mortos hoje. E Senhor Jesus, em vendo isto, ajuda-me agora a aprender a viver debaixo da força da tua ressurreição. Quem vai dizer a última palavra na minha vida não é o Espírito que baixa aí em qualquer lugar, nem na esquina, nem numa mesa branca, nem em qualquer lugar. De hoje em diante, quem vai dizer a última palavra na minha vida és tu. Eu vou me submeter a ti, Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você quer orar comigo, eu peço a você agora que saia do seu lugar, onde quer que você esteja. Dê uma chegadinha aqui na frente, bem juntinho de mim, aqui na frente dessa plataforma. Eu quero orar com o senhor, com a senhora, com o rapaz, com a moça, com o menino, com a menina. Pode vir agora, em nome de Jesus, seja você quem for, senhor, senhora, menino, menina, venham, centenas de vocês, em nome de Jesus. Centenas de vocês, em nome de Jesus. Podem sair dos seus lugares, podem vir agora, no nome do Senhor Jesus. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas estas coisas, porém, Jesus, nós somos mais do que vencedores, porque tu nos amaste, Senhor. Porque, meu querido irmão, minha irmã, eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estenda uma de suas mãos, erga a sua mão comigo, em nome de Jesus, todos nós que estamos aqui. Repita comigo em voz alta: Senhor Jesus, abre os meus olhos, tira a venda dos meus olhos, ajuda-me a ver hoje que tu estás vivo, ressuscitaste de entre os mortos,
Eu não estou só no caminho. Meu assunto não precisa ser a morte. O ânimo da minha vida não precisa ser angústia. Porque tu ressuscitaste de entre os mortos. Ajuda-me agora a declarar em teu nome que o assunto da minha vida é a vida. Senhor Jesus, tu tens a última palavra. Última palavra na minha família. Última palavra em relação aos meus filhos. Última palavra em relação ao meu casamento. Última palavra em relação aos meus negócios. Senhor Jesus, não há ninguém nunca mais que vai dizer a última palavra para mim. Daqui para frente, eu vou sempre crer que a última palavra é tua. Mesmo diante da morte, a tua palavra é vida, é a salvação, é a ressurreição. Aleluia! O pecado também não tem a última palavra na minha vida. A última palavra é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Ó Jesus, eu creio nisso, eu confesso isso, eu vou viver com a minha fé na tua vitória. Em teu nome, Jesus. Amém.